Olá, seja bem-vindo ao podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre reconhecimento, em específico reconhecimento no trabalho. Exatamente. E assim como no episódio anterior, eu vou usar uma experiência pessoal minha para elaborar algumas reflexões e a gente pensar juntos. Mas daí alguém pode pensar assim, poxa, mas um psicólogo não pode ficar falando assim da própria vida. E, na verdade, eu não vejo problema nenhum, né, se isso gerar uma reflexão legal, que pode, né, de alguma forma ajudar alguma outra pessoa, eu não vejo nenhum problema em contar algumas experiências pessoais. Então, se você não ouviu ainda o episódio anterior, né, eu conto sobre uma experiência minha no aeroporto e como eu me mantive calmo ali, sendo que estava dando tudo errado. E é interessante, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente esse tipo de situação, mas é interessante né, ouvir experiências e caso um dia aconteça, a gente pode estar preparado para isso. Certo? Então, começando aqui o episódio hoje, eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu no intercâmbio que eu fiz. Eu fui morar na Austrália, em Sydney, né, durante 6 meses, trabalhando e estudando, logo depois que eu me formei. Então, foi uma experiência super bacana, foi difícil, mas me adaptei, né? E foi um período de muito crescimento pessoal. Então isso também contribuiu para a minha profissão, né? Para exercer minha profissão aqui na psicologia, no consultório. Muita coisa que eu pratico, né, atualmente, eu aprendi, né, e reforcei nessa experiência do intercâmbio. Então eu recomendo até para quem estiver pensando ou planeja um dia fazer, em termos de crescimento pessoal, vale muito a pena. E como eu trabalhei lá, no início não era fácil, era difícil, difícil arranjar um trabalho fixo, né? Então eu tinha que me aventurar nas obras. Eu fui peão de obra aí por um bom tempo, lá em Sydney. E o que aconteceu? Numa dessas obras, uma das primeiras, na verdade, eu estava trabalhando nessa, limpando a obra. Eu tinha que varrer, tirar a poeira, tirar os entulhos da obra, levar para fora e fazer toda essa parte aí de organização do local da obra. Era uma casa de 3 andares, né? Ela estava toda aberta, assim, praticamente, né? Feita só a estrutura dela, só com reboco em cimento, enfim. E eles estavam começando a colocar alguns acabamentos, que nesse caso era o gesso. Então tinha uma equipe de chineses lá, colocando gesso no teto acho que onde seria a sala e a cozinha, né? Cozinha de conceito aberto, que está muito na moda, né, por causa dos irmãos à obra, né? Provavelmente você deve ter ouvido falar desse programa. Então era uma cozinha de conceito aberto e com os cantos do teto em gesso. E aí tinham essa equipe de chineses lá fazendo esse serviço. O líder dessa equipe era um senhor mais velho. Ele era um chinês com cara assim de poucos amigos. Parecia ser bem sério, bem carrancudo assim. Era uma feição que a gente olhava assim e eu pensava, não tem muita conversa com esse cara aí. E ele fumava demais, né? Ele vivia fumando e era um cigarro atrás do outro, e daí ele ia trabalhar num lugar que eu já tinha limpado e começava a jogar bituca de cigarro.
E aí já começava aí, né? E às vezes eles até riam, assim, parecia que estava, né, fazendo de propósito, assim. Mas eu não dei muita bola para isso aí. Até porque eu não falo chinês e acredito que eles não eram tão bons assim no inglês também, porque eles só falavam chinês. E aí assim seguiu o trabalho, a gente não se falava, a gente não se comunicava, era só a gente que estava lá, eu limpando e esses caras colocando gesso, acho que eram umas 3, 4 no total. Aí, e enfim, essa era a situação. E aí o que aconteceu? Eu terminei, né, a minha parte do trabalho, finalizei ali todo aquele ambiente e fui dar uma descansada e me apoiei assim na minha vassoura, era uma vassoura de aço. Me apoiei na vassoura e fiquei olhando esse chinês, esse senhor chinês aí, colocar. Ele estava finalizando a colocação de um gesso ali, bem no canto da parede, sabe? Que as duas paredes se encontram e formam um ângulo de 90 graus. E aí ele estava cortando o gesso e preparando ele, né, para fixar na parede. E eu fiquei assistindo, olhando, né, tentando aprender até como se fazia esse serviço. E ele percebeu, obviamente, que eu estava acompanhando o trabalho dele. Então, quando ele finalizou a colocação ali do gesso, fez aquele canto todo bem feito, né? Eu admirei, realmente eu admirei o trabalho dele. E aí eu pensei, bom, por que não sinalizar isso para ele, né? E aí ele estava descendo a escada e eu reparei que ele deu uma espiada ali, deu uma olhadinha meio que de canto para mim. E para vocês conseguirem imaginar esse personagem, ele tinha um pouco a cara do mestre Miyagi, do Karate Kid, só que um pouco mais surrado em função do trabalho, assim, um pouco mais cansado, sabe? E com mais cara de mal até, a ponto assim de você pensar, opa, não vou me meter com esse cara aí. Mas era nesse perfil, essa era a impressão que eu tinha dele naquele momento. E aí ele foi descer a escada e deu uma olhada ali para onde eu estava. E aí eu aproveitei o momento, eu fiz um sinal de joinha para ele assim e disse good job. Né, falei que ele tinha feito um bom trabalho, que eu achei o trabalho dele legal e tal. Nesse momento foi quando a feição dele mudou da água para o vinho, totalmente. Ele abriu um sorrisão e aquele semblante que parecia de um senhor assim carrancudo, de poucos amigos, se transformou assim para um cara que se derreteu todo. Ele estava ali feliz da vida, ele fez um sinal com a cabeça, né, de agradecimento assim. E dali, a partir daquele momento, a nossa relação mudou totalmente. No dia seguinte ele me cumprimentou, me deu bom dia, sabe? Me disse oi, me ofereceu cigarro, né? Eu não fumo nem nada, mas olha como um gesto, uma comunicação, um sinal de reconhecimento pelo trabalho da pessoa pode aproximar, pode mudar uma relação. E por isso que essa situação me marcou bastante. E até existem pesquisas na área da psicologia com diversas teorias, mas todas querendo dizer a mesma coisa, né? Que vale muito mais uma interação positiva, ou seja, um elogio, um comentário, né? Que coloque a pessoa para cima, que reconheça o que ela está fazendo de bom, do que uma interação negativa, uma crítica mal fundamentada, né? Um xingamento, alguma coisa assim. Quando você quer
que uma pessoa melhore em algum sentido, ou ela melhore uma habilidade dela, ou um comportamento. Então, o que essas pesquisas querem dizer é que vale muito mais você ir pelo aspecto positivo, reforçar algo positivo, do que criticar ou xingar ou fazer algo negativo em relação àquele comportamento ruim. Então, a tendência é que o resultado seja muito maior pela via da interação positiva. Só que para conseguir esse resultado, você vai precisar usar no mínimo 2 habilidades aí que você precisa desenvolver em si mesmo, que é a empatia, em primeiro, e em segundo lugar, a validação. A empatia, ela significa identificação, né? Quando a gente se identifica com uma experiência ou com uma emoção, um sentimento de uma outra pessoa. É você dizer, pô, eu tô vendo que você está sentindo isso. No caso ali do senhor chinês, eu com o meu gesto eu disse, pô, eu tô vendo que tu tá se esforçando, né? E a validação ela vai no sentido de encontrar verdade no sentimento. É aquilo que torna o negócio real, né? E aí que está de a gente perceber isso, né? De quando as coisas são reais mesmo, né? Então, nesse caso ali do senhor que estava fazendo gesso, né? Como o meu gesto foi como se eu falasse para ele assim, pô, eu sei que o senhor está se esforçando e realmente o serviço ficou muito bom, parabéns, bom trabalho, né? Você validar o esforço e o trabalho da pessoa. Então, espero que com essa história, né, vocês possam ter algumas reflexões bacanas, ver se isso está acontecendo no dia a dia de vocês, se vocês estão sendo reconhecidos ou não, se vocês estão reconhecendo o trabalho dos colegas ou não, sabe? É importante a gente se colocar nessa responsabilidade mesmo de que a gente pode sim, com o nosso comportamento, às vezes modificar uma relação através das palavras, né? As pesquisas estão aí, né? É muito mais fácil pelo meio do reconhecimento, das interações positivas, dos elogios, do que das interações negativas, certo? Se você tem alguma interpretação diferente, que queira compartilhar, vai lá no Instagram, me manda mensagem, né? Ou se você tiver sugestões também de outros temas que gostaria de ouvir por aqui, que eu comentasse, se tem dúvidas de relacionamento, manda lá que a gente pode fazer um episódio aqui para tentar te ajudar nesse sentido. Eu gostaria de agradecer, né, as pessoas que têm acompanhado os episódios aqui. Eu verifiquei que a gente tem ouvintes aí lá nos Estados Unidos, em 2 estados. Fiquei bastante feliz, não sei quem não faço a mínima ideia. Então, se você está ouvindo esse aqui, vai lá e manda um oi, manda um feedback, diz se está gostando ou não. E reconheça aí o meu trabalho, que é super importante. Agradeço a você que está ouvindo até aqui. Vai vir novidade por aí. Eu gostei muito dos feedbacks que eu recebi, porque inclusive teve colegas de profissão que vieram me comentar que estão gostando, estão ouvindo, e dali surgiu, né, possibilidades aí de trazer entrevistados para cá. Então, aguardem aí por novidades que em breve vai ter. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais.